livro do Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos pedir que o Abimeleque me ajude aí colocando os versículos. Se puder colocar em NAA, seria ótimo, mas então é que você tenha aí, tá? Apocalipse, capítulo 1, lembrando que é uma escola, então caneta, papel, e minha mente. Eu, como pedagogo, eu sempre digo que uma aula, apenas que eu ouço, eu guardo 30%, mas uma aula que eu escrevo, eu consigo guardar 70%. Não, a minha mente é boa, a minha também é, irmão, mas tem coisa que eu esqueço. Semana passada eu nem sei, eu nem me lembro onde eu estava a semana passada. Então não confie, tá? Aproveite esse momento. Apocalipse capítulo 1, verso 9, versículo 9. Vamos ler aqui alguns versículos. Quem achou, diga eu achei. Foi assim que João escreveu. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve no livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, como neve, e os olhos eram como de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas, e na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, e ao vê-lo caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus queridos irmãos, eu acho essa leitura muito impactante, e eu entendo que existe um contexto dentro dos textos lidos essa noite, pois nós temos algumas observações aqui que devem ser aclaradas. Primeiro, nós temos o fato de João estar em uma das ilhas do Mediterrâneo, chamado Ilha de Pátimos. Existia uma outra ilha ali próximo, chamada a Ilha de Creta, aonde o apóstolo Paulo enviou Tito para fazer um trabalho. E o que me chama a atenção é que nós podemos, pelos historiadores, como Papias, como Suetônio e tantos outros, descobrir que o imperador da época de João era um homem chamado Domiciano. Papias foi um historiador muito sério, Suetônio é um historiador romano. Então, eles nos informam que Domiciano ele era o imperador da época. A título de informação, Roma teve 3 tipos de governo. O primeiro período de governo de Roma nós chamamos de monarquia. O segundo período de governo de Roma nós chamamos de república. E, por último, o governo nós chamamos de império.
Nós não conhecemos o período da monarquia em Roma. Nós não temos, assim, conhecimento muito do período da república. Nós passamos a conhecer Roma a partir do século I, no período ali dos imperadores. E nós temos basicamente 26 imperadores, dos quais 24 morreram assassinados. Então, quando se trata de Cristo, quando se trata da igreja, a igreja está dentro do governo dos imperadores. E cada imperador, eles tinham as suas manias de divindade. Quase todos, por exemplo, Nero, aquele doido que gostava de morder a língua, ele fez um corte na mãe para saber de onde ele veio, né? Aí surgiu a ideia de cesariana, que é o corte. Quem criou foi esse doido que mordia a língua. Nós temos tantos outros como Diocleciano, Décio. Nós temos aparentemente aquele que se converteu, que não se converteu. Isso é conversinha para boi dormir. Quando alguém diz que aquele que uniu a igreja ao Estado, Constantino, ele nunca se converteu, ele nunca deixou de adorar da seita de Pelágio, ele gostava muito da ideia do pelagianismo. Então, esses imperadores, eles tinham problemas mentais, porque era muito fácil matar um para que outro viesse. E de todos, o Domiciano, ele está na galeria de imperador ruim, porque Domiciano, como ele era a voz do mundo da época, então cada província, cada cidade-estado ligada a Roma, todo mundo, tinha que construir uma estátua ou várias estátuas em determinados locais, da foto dele, uma estátua muito grande, e que, ao passar ali, as pessoas deveriam reverenciar a estátua. Então, isso foi como um decreto. E o que me chama a atenção é que João, ele passou perto de uma estátua, e ele não adorou, ele não se encurvou, ele não reverenciou a estátua, porque João, ele só adorava a Deus, um Jesus ressuscitado. Só que alguém viu João não atendendo o decreto, semelhante a Daniel, e ele foi acusado, e aí vem aquela história do caldeirão, lembram? O caldeirão surge no período em que o João não quis dobrar-se diante das estátuas de Domiciano e acender incenso para eles. E a história diz que esquentaram ali e João morreria de uma forma cruel. Passado 10, 15, pode dar um glória a Deus de vez em quando, tá? De vez em quando pode dar um glória. Passado 10, 15 minutos, Suetônio diz que pegaram um garfo e aí João foi machucado pelo garfo. E enfiaram em João e puxaram ele do caldeirão, e a história vai dizer, e um romano vai escrever, dizendo que nada aconteceu, João não foi queimado, não queimou uma pele, não queimou um pelo, e João saiu ileso. Porque quando não é hora, irmão, pode jogar na cova, agora eu vou pregar. Quando não é hora, pode jogar na cova, pode jogar na fornalha, não é hora, Deus vai livrar, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer algo, oh glória. E com isso, pastor, causou um temor na administração de Domiciano. Ninguém acreditava que João, já um pouco idoso, teria sobrevivido a um caldeirão. Então, as pessoas ficaram com medo de tocar em João. Vamos matá-lo com espada. Não, vai que a espada quebra. Pega um revólver e dá um tiro nele, vai que a bala volta. Entendeu? Então causou um pânico, todo mundo ficou. Aí alguém teve a bela ideia de, não, tem uma ilha chamada Pátmos, com muitas cavernas. Eu conheço essa ilha, eu fui nessas cavernas, com muitas cavernas, e vamos jogá-lo ali.
ele será picado por uma cobra, ele vai morrer à míngua, ninguém vai lembrar dele, ele será enterrado como indigente, perto de outros ossos ali existentes, e é por isso que João diz que no dia do Senhor, estando ele na ilha de Patmos. Mas é interessante que para muitos era o fim de João, mas para João era o início de uma nova história. Sabe, meus irmãos, eu sou um teólogo, mas sou bem pentecostal. Essa ilha não vai destruir teus sonhos, nem teu ministério. O Senhor vai te visitar nesta ilha e vai provar que Ele é Deus. Aleluia! Deus não abandona quem é fiel a Ele. João foi fiel a vida toda. Os senhores sabem que ele morreu de velhice. João foi fiel a vida toda, não adorou. Então, para João era o fim, talvez, para os seus algozes. Mas a Bíblia diz: achei-me no dia do Senhor. Essa palavra... Joque, você será disciplinado, viu, o Abimeleque? Vou esperar ele terminar ali de conversar. Deve estar bom ali, rapaz. Olha, pastor, deve estar uma conversa maravilhosa ali. Abimeleque, perdão, está perdoado. Meu desejo é te ver. Abimeleque, me ajuda. Vamos lá? Se liga em mim. Estamos juntos? Pronto, fechou. Coloca aí o Apocalipse 1, versículo 10, por favor. Isso, ó. Achei-me. Vocês sabem que essa palavra achei-me no grego, repita comigo, é ginomai. Diga ginomai. Vocês são meus alunos. Por favor, hein? Eu vou reprovar a gente aqui. Diga ginomai. E essa palavra, diga comigo, essa palavra, ginomai, significa aquilo que eu não espero, mas acaba acontecendo. João não esperava receber o Apocalipse lá. João não esperava mais nada. Mas quando o texto em português diz achei-me, que é ginomai, significa que Deus vai aproveitar aquele momento para surpreender João. Uau! Ginomai fala daquilo que eu não espero, mas acaba acontecendo. Os discípulos estavam ali atordoados, Jesus dormindo, e de repente a Bíblia diz que levantou-se é ginomai. Ninguém esperava a tempestade, mas ela veio. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Meu Jesus, eu dava glória a Deus. Nada foge ao seu controle. Nada foge à sua mão. O governo é dele, é absoluto. Uau! Ele poderia ter revelado isso para João em qualquer outro momento, mas ele resolveu na ilha. E no dia do Senhor, os senhores sabem que essa palavra dia do Senhor, ela tem que ser traduzida em dois campos. Representa o dia do Senhor como dia da ressurreição, mas também representa a palavra dia do Senhor, no grego é kuriakos. E kuriakos, ou seja, o culto ao governador também. Então, a ideia de Jesus descer no dia em que todo mundo estava adorando o imperador é fascinante. E sabe como Jesus desce? Com uma roupa que ele nunca vestiu. Eu vou provar para vocês que enquanto toda Roma está adorando o imperador, Jesus desce lá na ilha. Jesus fala com João. Oh, aleluia. Meu Deus, estou sentindo uma graça. Dá para dar um glória a Deus aí ou está difícil? Te prepara para receber coisas boas de Deus. Na ilha dos teus problemas e das tuas dificuldades. Olha, paranaense, é para tu dar um glória a Deus agora, em quem acha que tu vai morrer nessa ilha, não conhece o Deus que você serve.
Mas vamos lá que tem muita coisa. Deus o livre, minha introdução é longa. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e o texto diz que ele ouviu uma voz atrás dele, forte. Jesus não fala fraco, não. Dizendo, escreve. Não é basicamente isso, não, porque minha voz é fraca. Eu estou fingindo uma voz aqui. Escreve. E a voz é como de trombeta. Vamos lá, Bima. Mas 11. A Bíblia, aqui, pastor, nós temos a ideia de como a Bíblia surgiu. E uma das ideias é que a Bíblia surgiu, é que Jesus mandou alguém escrever. A Bíblia surgiu assim, escreve. Isso é uma ideia. Escreve no livro que você vê e mande às 7 igrejas da Ásia. Coloca o 12 aí. Vejam que até o 11, a conversa está uma conversa assim, que João só ouve a voz. Mas João é igual os crentes da Assembleia de Deus do Paraná, né? Cheio de curiosidade. É verdade. Ele diz, espera aí, eu não vou mais ficar de costa. Eu quero ver quem fala comigo. Não é ainda para chorar, só depois. Não é agora. Aí ele, voltei-me para ver. Esse verbo ver no grego é teomai, da onde vem a palavra moderna teatro. Quando você vê um filme, você observa tudo. Tem esse verbo teomai, ele é muito importante, escute. Eu sempre vou unir outros textos, tá? Escute. Hoje à tarde eu estava pensando. João capítulo 20, quando o túmulo está vazio e a mulher, a Maria, chega com os apóstolos e diz, pastor, que o túmulo está vazio, o texto diz que eles não acreditaram. Um testemunho de uma mulher naquela época era muito complicado. Então, a Bíblia diz que 2 discípulos foram ver. Um chamava-se Pedro e o outro chamava-se João. O João é mais novo. Então, o texto diz que ele chega, vai correndo e chega primeiro. Mas o fato de chegar primeiro não significa que tem que entrar. Porque o texto diz que ele chega primeiro, mas não entra. Porque nós temos aqui 2 tipos. Nós temos o líder e o liderado. O líder corre diferente. O liderado é que corre assustadoramente. Mas João, ele não entra. Olha, se tu não entender essa, João não entra. Tá, ele não entra porque tem um lacre, tem um selo. A palavra selo ali é esparadidizo no grego. E esparadidizo fala de algo que antes de ser selado, passou por uma investigação. Eu trouxe um livro do Espírito Santo que vai revelar isso. Paulo diz que nós fomos selados. Se tu não der um aleluia. Significa que antes de receber um selo, Jesus deu uma olhada em nós. Consertou o que estava quebrado. Não, eu vou falar só para esse lado, não quero mais. Consertou, avaliou. O sangue dele deu uma geral, a graça dele nos vestiu, a sua justiça nos cobriu. Eita, que glória! Para receber o selo, o produto tem que passar por um teste de qualidade. E Paulo diz, vocês agora foram selados. E uma vez selado, ninguém mais pode tocar no produto. Não, se tu não der glória a Deus, eu vou aqui embaixo jantar, que eu sei que tem comida. Quem tem o selo do Espírito Santo, o diabo não toca mais. Creia nisso, ninguém vai tocar na tua casa. E tem um detalhe, eita, olha só. E tem um detalhe, uma vez selado, o produto vai chegar no destino, ninguém impede. Deu para entender?
O Senhor te selou e tu vai chegar aonde Ele tem determinado. Porque quando olha, para tu dar um glória, Paranaense, quando alguém olhar o selo, alguém vai dizer, deixa passar, está selado, deixa passar, deixa. Então tem o selo do Pilatos, o João está com medo, porque quando eu olhar as cartas, eu vou falar do selo das 7 cartas, que ninguém podia abri-las, porque se não fosse o pastor da igreja. E o texto diz que ele não entra. Segundo, sabe por que ele não entra? Porque judeu não entra em túmulo violado. E a terceira lição, sabe por que ele não entra? Porque ele não é o líder. Mas Pedro chega e entra. Porque Pedro já era o líder. Se tu não entender. A Bíblia diz, e João viu. Ver de João é plebe. Plebe significa ver, mas não observar muito. Mas a Bíblia diz, e Pedro entrou e viu. O ver de Pedro é teomai, que significa ver todos os detalhes. Para o líder, Deus tem dado uma visão diferenciada. Dá para levantar a mão e dar um glória? Então você que não é líder, você pode correr à vontade, mas não entra. Não é porque Deus me levou, vamos trabalhar muito nisso, tá? Vamos trabalhar muito nisso. E outra coisa, eu estava pensando em pregar isso, sabe, qualquer dia desse aí, é que quando Jesus ressuscita, as roupas que ele foi enterrado ficou. É porque aquelas roupas de morto não servem mais para quem está vivo, né, irmão? Aí o pregador já vai, quando pregar, cita o meu nome. Tem gente pregando minhas mensagens dizendo, Deus me deu. Não sabia que o meu nome era Deus, irmão. Cita o meu nome. Por que ele não? Porque ele está vivo. Eita, o aramás. Porque roupa de morto não serve. E tem um detalhe, esse negócio do panozinho dobrado, que o pessoal cria uma ideia, porque a cultura esquece cultura. Sabe por que está dobrado? Porque Jesus ressuscitou com uma calma tão grande, com uma paz tão grande. Ele já tinha vencido a morte, ele já tinha vencido o diabo. Então ele assenta, pega o lencinho e vai dobrando com calma. Ele abriu o caminho, ele pagou o preço, ele tirou a dívida. É por isso que nós estamos aqui esta noite. Então João não aguenta. Eita, está virando congresso, pastor. É por isso que João, aí ele volta para ver, esse ver aí, diga comigo, no grego, teomai, TH, tá? Teomai, que significa olhar todos os detalhes. Então vamos ver aqui, Binadab, vamos olhar aqui. Olha, não olha para minha careca, meu quipazinho, fazer implante, é ruim gastar dinheiro com isso. Ó, voltei-me para, você precisa me ajudar. Voltei-me para quem? Com? A palavra ver aqui é teomai, lembram? Ver de forma, observar todos os detalhes. E quando ele volta, o que é que ele vê? 7 candelabros de... Uau! 13, por favor. E no da onde? Meio. Sabe, pastor, ao longo desses 33 anos eu entendi que não tem igreja perfeita. Se você quer uma igreja perfeita, irmão, pede para Jesus te levar logo, porque não tem. E às vezes você acaba estragando igrejas perfeitas para onde você vai. Nada de glória agora, né?
mas é uma exigência de uma... Mas nem tu é perfeito. Viu, quando aperta, ninguém dá glória aqui, né? Nem tu é perfeito. Jesus poderia ter ido embora, porque todas as 7 igrejas têm imperfeições, todas, até a de Filadélfia, que alguém não... Eu vou provar que tem. Que aonde... tem que falar aqui, né? Aonde tem humanos, tem imperfeição. Mas Jesus diz, o texto diz que ele está no... Então diga comigo, a palavra, meio, no grego, é messos. Fale, messos. Que significa prioridade. A prioridade é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a graça é para ele. Tem problema na igreja de Éfeso, mas ele está no meio. Eu dava glória. Tem problema em Esmirna, mas ele está no meio. Tem problema em Pérgamo, ele está no meio. Tem problema em Tiatira, ele está no meio. Vou falar até você dar glória. Tem problema em Sardes, ele está no meio. Tem problema em Filadélfia, ele está no meio. Tem problema em Laodiceia, que colocou ele para fora, mas mesmo assim ele bate dizendo, deixa eu entrar, porque culto sem a minha presença não tem graça. Irmãos, oh glória, faça de Jesus prioridade na sua vida. Oh glória, eu estou sentindo uma graça. A prioridade é dele. Ele é o único que pode andar na igreja. Ele é o único que pode fazer. Oh glória, a igreja é dele. Edificarei a minha, é um pronome de posse. A minha. Pastor, tem igreja que já colocou Jesus para o lado de fora, irmão. E é tão bíblico que a igreja de Laodiceia, imagine o culto na igreja de Laodiceia, irmão. Se com Jesus já não está fácil. Vamos lá, tudo bem até agora? Estão assustados? Estão crentes ainda? Vamos para o céu, irmão. No meio dos candelabros, o que ele viu? Vamos, leio mais. Meu Deus do céu. A gente precisa entender que tem texto, todos os textos na Bíblia precisam de tradução. Eu digo isso pela vida que eu tenho. O cinto primeiro veste estalares, segundo o grego são vestes brilhantes, e é um vestido que vai até o pé, e ele está descalço, que é a roupa do sumo sacerdote. Sumo, não do sacerdote. Uau! E o texto diz que o cinto não está aqui na cintura, está sobre o peito. O que significa dizer tem? Se você estudar a história da monarquia, a posição do cinto é o grau de autoridade do rei. Você vai pregar isso que eu sei, né? Você vai, né? Por exemplo, o cinto na cintura é um rei, mas não é um rei. Mas quando o cinto aparece no peito, significa que esse rei é diferente. Ele é o rei dos reis. Eu pensei que vocês iam melhorar esse glória quando eu ouvisse isso. Não é que o cinto, ele é o rei, o Senhor dos, ele é o único. E João sabia que o cinto no peito indicava que ele era um rei poderoso, que não existia um rei maior do que ele. Eita, pastor, que igreja boa! Mas vamos lá, que eu quero as cartas aí, ó.
semelhante. Olha só o que João vê. João percebe a roupa, diga a roupa. João percebe e a altura do cinto. Vamos lá, Abinadab. João percebe que a cabeça dele tem cabelos como a lã. Ele vê que os seus olhos eram... Meu Deus, 15. Ele vai lá nos pés, não entende, olha que teomai. Ele vai nos pés e é semelhante ao bronze polido. Ele vai na voz. Uau. 16, por favor. Ele vai na mão. Não, eu vou embora, você não entendeu. Ele vai na mão direita, eu vou traduzir. Ele vai na boca, meu Deus. Você sabe que essa palavra dois gumes, a palavra dois gumes no grego é ditongos, e ditongos significa duas bocas. Quando Hebreus diz que a palavra do Senhor é como uma espada afiada de dois, o grego diz duas bocas, porque é a boca de Deus falando na boca do pastor. Duas bocas. Eita! Depois dessa era para melhorar esse glória, né? Nada. Ó, ele vai no seu rosto, meu Deus. Aí não tem como, né, irmão, não ser impactado. Não tem como, irmão. Ô glória. Eu creio, e segundo alguns especialistas dentro da área escatológica, é esse Jesus que a igreja verá nas nuvens. Quem vai para lá? Quem vai? Oh, irmão. Eu sei amavas. Deu anamamas. Aleluia. Interessante, pastor, que João, ele está tendo o privilégio de ver Jesus em 3 fases. Pode ver, essa é a última. Porque ele viu Jesus na primeira fase que Jesus era humano, lembra? O verbo, kenos. Ele viu Jesus ressuscitado, ficou 40 dias, sim ou não? Mas agora ele está vendo Jesus glorificado. Mas a voz é uma voz forte. O cabelo como branca lã. Pureza, santidade. Olhos como chama de fogo. Capacidade de ver o invisível. Meu Deus. Vê o que ninguém vê. Seus pés como latão de bronze banhado a incenso. Oh, incenso fala de oração. E pé de bronze fala de peso. Significa que Jesus não tem pressa em julgar a sua igreja. Ele prefere que a sua igreja ore, 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 ore. E Jesus diz para João algo, Abinadab, que é interessante. Ele diz assim, ao vê-lo cair e tal, não temas. Coloca o 18. Aquele que vive. Aí ele revela para João o que João sabia. Ele diz, João, eu estive morto, tá? E João viu isso. Uau! Mas tu sabe que hoje eu estou vivo. Meu irmão, se tu não entender essa, já era. Você sabia que tem 3 textos da Bíblia que só aparecem na Bíblia para coadunar a ideia da ressurreição sobre a vida, a morte na cultura judaica? Você sabia porque tem a história da menina que estava sendo velada, a filha de Jairo?
Você sabia por que existe a história da viúva de Naim indo para o cemitério? E vocês sabem por que tem a história de Lázaro, que já estava morto, sepultado? Claro que isso é para revelar que Deus é poderoso, mas tem um pano de fundo para provar as 3 fases da morte na cultura judaica. Na cultura judaica, a primeira fase é o velório, é por isso que a menina já estava sendo velada. As mulheres chorando, as falsas, as hipócritas, ganhavam por lágrimas derramadas. Jesus disse assim, não, manda tirá-las. Você sabia que a Bíblia diz e mandou expulsar? A palavra expulsar no grego é equibalo. Equibalo significa expulsar como se estivesse expulsando um demônio. Aí eu entendo porque o Pedrão aparece nessa história. Vamos, vaza, vamos sair. E Jesus só ressuscita depois que as lágrimas falsas saem. Deu para entender ou está difícil? Nem todo choro é verdadeiro, irmão. E o que mais me deixa preocupado é gente que traduz a Bíblia com seu achismo. Eu acho, tu não acha nada porque não tem nada perdido na Bíblia. Arrependimento não envolve choro. Arrependimento envolve mudança de atitude. Metanoia. O camarada está chorando muito. É remorso, é culpa. Porque tem gente que chora e não muda, então é remorso. Tem gente que não derrama uma lágrima, mas ele decidiu mudar. A Bíblia diz que Judas se arrependeu, mas não é metanoia. É remorso, porque quem se arrepende não se mata. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, senti uma graça. Tudo bem até agora, irmãos? Tudo bem? Aí Jesus ressuscita. Aquela história da menina, do filho da viúva, é para incorporar o segundo grau de morte, que é o enterro. Lá vai, Jesus para. Jesus não para esse enterro. Uma vez que vai, não para. Mas Jesus é o dono da vida. Não é? Enquanto muita gente está querendo enterrar o filho da viúva, a viúva e o filho já estão lá na casa comemorando a vitória. Que coisa boa. Levanta a mão que eu vou profetizar a Bíblia. Só quem crê. Ninguém vai enterrar teus sonhos, teu ministério, tua família. Você crê? Deus está parando aí todo o enterro. Rabás, eita, Urabandorias. Eita, pastor, que igreja boa! Remandoras. Levante a mão e adora mesmo. Agora mesmo o Senhor está parando aí a morte. Agora mesmo o Senhor está livrando da cova. A terceira fase é o sepultamento. A história de Lázaro está para provar que Jesus tem poder, mas também para provar a terceira fase, que já é o sepultamento. Porque na cultura judaica, ninguém vai para o sepultamento. Eu gosto da ideia. A nossa cultura, ela deveria mudar. Por exemplo, morre alguém, a gente tem que esperar o fulano vir de longe para sepultar. Na cultura judaica, na hora do sepultamento, era só a família. As pessoas vinham consolar os vivos. Na nossa cultura, a gente quer consolar o morto. Porque vai todo mundo embora, fica a família lá, penosa. Na cultura judaica, não. É por isso que Jesus chega 4 dias. Podia ser 10. Só não podia ser 3. Porque 3 na cultura judaica ainda há uma espécie de uma suposta alegação de vida.
Por isso que a Marta diz, já cheira mal. Por que, Marta? Porque ontem, no terceiro dia, eu fui aí fazer mais uma vez um enfeite no corpo. Está podre já, eu vi. Foi bom Marta ter visto, hein? Está fedendo. Aí Jesus disse, olha, eu sou. Tudo bem até agora? Como é que os irmãos estão? Os irmãos estão bem? Relaxados? Posso ir mais um pouco? Vamos entrar na carta aí para a gente, né? Ok? Posso, pastor? Tudo bem, o senhor que manda. Eu sou a sua ovelha até domingo à noite. Esse explorador. Então, vamos olhar a primeira carta, Éfeso, Apocalipse, capítulo 2. Olha, se eu não ganhar um presente desse, eu não quero fazer sorteio, não, quero ganhar mesmo. Aí eu me dou tanto com os paranaenses. Pastor, eu devo ter, sem exagero nenhum, umas 13 agendas esse ano no Paraná ainda. Eu estou na escola bíblica também de Ponta Grossa. Vamos lá? Então, nós temos diga comigo, temos uma ordem dada por Deus a João para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Muito bem. Coloca aí. Éfeso, Apocalipse 2. Deixa eu procurar as minhas anotações. Ok? Para perceber os gregos. Diga comigo. Em todas as cartas, eu não trabalho com aluno morto, só trabalho com aluno vivo, porque lá fora tu fica, então fala aqui também, diga comigo, em todas as cartas, nós temos a mesma introdução e a mesma conclusão. Agora é comigo, se nós temos em todas as 7 uma introdução igual, é que Deus quer falar conosco nisto. Não é por acaso. Não é João enchendo de abobrinha, como diz lá, como dizíamos em 88 em Pindamonhangaba. Se nós temos uma conclusão, é a mesma conclusão, nós precisamos dar valor a isso. Então, olha, o início dessa carta vai ser o início das demais, salvo algumas diferenças. Todo mundo lendo quando eu pedir. 1, 2, 3, vamos. Obrigado, meus irmãos. Nós temos aí uma carta que foi direcionada ao anjo da igreja. Ninguém podia abrir essa carta se não fosse o pastor da igreja, porque a carta estava selada. Isso daria uma complicação. Quem abrisse uma correspondência na época desse período até hoje, iria pagar umas consequências altíssimas. Então, naquele tempo, as cartas eram direcionadas para que não houvesse assim a ideia, eu sou o que oro mais, o que prego mais. Não, a carta vai para a mão. E, biblicamente, a carta só funciona na mão do pastor. Não desmerecendo quem ora e nada, e não também puxando nada para o meu lado,
mas eu preciso ser fiel à Escritura. Ninguém, mas tem uma irmã que ora muito. Não, ela não pode abrir. Mas tem um irmão aí do manto, não é para abrir. Não funciona na tua mão a carta. Ela não tem poder. Ela só passa a ter poder na mão do líder da igreja, da congregação, do campo. Os senhores sabem que esta palavra anjo, ela é angelos, diga comigo, angelos, que significa meu mensageiro. Existe um prefixo no grego dizendo aquele a quem Deus tem intimidade. Uau! Nós estamos vivendo um período de tanta bagunça, e se nós não tivermos cuidado, haverá até morte, pastor, na igreja. Uma briga do Satanás. Nós estamos vivendo um período de uma bagunça, de supostas e mentirosas revelações. Você vai adquirir o livro que eu traduzo sobre os 9 dons do Espírito. Você vai saber o que são os dons no grego. Nós estamos vivendo uma época de bagunça, em que todo mundo quer fazer o que acha bem. Mas o que mais me impressiona é que tem gente que não aceita a ordem dada e quer bagunçar. Mas não bagunça lá no trabalho, não bagunça lá com o gerente dele, porque tem medo de perder o emprego. Eu estou esperando um gló, pelo menos um gló. No trabalho chega no horário, por quê? Mas quando se trata da igreja, vai empurrando com a barriga. Não, quem manda na minha vida sou eu. Mas quando tu está apertado, tu vem pedir oração para nós, não é verdade? Então por que tu não resolve sozinho as broncas? Viu, quando aperta, ninguém dá glória aqui, amém? Vou só apertar agora. Uma bagunça de uns camaradas pregando e você valorizando essas pessoas. Este homem, que homem de Deus, tu nem sabe que buraco ele saiu. A maioria desses camaradas eu conheço, são rebeldes, que não aceitaram a submissão para crescer, se acharam melhor. Aí pregam contra dízimo, isso que é um homem de Deus. Não. Por favor, não me faça ter uma imagem errada de vocês. O teu dirigente, o teu pastor, talvez não possa ter uma grande mensagem, mas tu conhece a vida dele. Está difícil hoje ser liderado, irmão. Porque todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser anjo, todo mundo quer ser anja. Está virando uma bagunça, mas em nome de Jesus, essas cartas estão para colocar as coisas no seu devido lugar. Deus não faz nada sem avisar o pastor da igreja. Por favor, não me deixe irritado, não. Eu tomo insulina. Se tu receber uma revelação, vá ao pastor da igreja, conte para ele. Uma vez uma pregadora, nada contra, tá? Uma pregadora disse, eu fui pregar numa igreja e Deus me revelou o estado da igreja. Eu disse, é mentira. O que os senhores estão fazendo na igreja então, se Deus não revela para vocês? Vocês estão só sentados numa cadeira para enfeitar a púlpito? Deus não vai revelar para mim. Deus vai revelar ao pastor.
É muito cedo. Eu chego aqui, quer dizer, nem conheço os irmãos. Minha função é traduzir. Mas Deus vai revelar aquele a que ele tem intimidade. E cabe o pastor deixar Deus falar com ele. Oh, aleluia. Oh, Deus gosta de falar com o anjo da igreja. Meu Deus, eu sinto uma graça. Deus gosta de falar com o anjo da igreja. Deus gosta de conversar com o anjo da igreja, meu irmão. Aleluia, Deus continua o mesmo. Eu estou sentindo uma graça. Aquele a quem Deus chamou, aquele a quem Deus tem intimidade, é alguém que tem uma missão especial, é alguém que foi chamado, é alguém que é chamado de anjo, não ser celestial, mas um anjo separado para administrar as coisas do reino. Será cobrado, claro, vai ser exigido, mas Deus vai dar graça aos pastores, Deus vai continuar usando os pastores, Deus vai continuar dando graça, força, saúde, meu irmão. A bagunça não pode se instalar no nosso meio. Quer fazer bagunça, vai fazer na sua casa. Sabe o que mais me deixa assim? Meio assim, nervoso, dá vontade de abraçar a pessoa no cangote, é que as pessoas acham que não, porque Deus não é esse ser bagunçado não, que as pessoas acham. O céu é organizado. Deus nunca falava com Arão sem pular. Ele dizia: Moisés, fala para Arão. Viu como ninguém dá glória agora? Deus não menosprezava Moisés. Sabe qual foi o único dia? Olha, se tu não entender essa, irmão, o único dia que Deus falou direto para Arão, mas Moisés já tinha conversado com ele, foi na morte dos 2 filhos, porque Deus está consolando o pai agora. Aos pastores que estão me ouvindo, não reclame que está pesado. Não reclame que tu não vai dar conta. Você que é líder, um dirigente, pastor, congregacional, não diga que está pesado. Primeiro que Deus não vai te dar um peso que tu não possa carregar, porque Deus não é burro e nem masoquista. Um dia Moisés chegou com Deus irritado. Eu gosto do Moisés. E outra coisa, para de pregar que ele era gago, viu? Não existe possibilidade de Deus chamar um gago. A Bíblia vai demorar muito para ser escrita se esse homem falar. Pesado de línguas no hebraico significa o peso da responsabilidade. Ele vai falar com Faraó, então ele terá uma dificuldade. É igual como, por exemplo, imagine você chamado para dar uma palestra numa faculdade só de doutores. Tu vai sentir o peso. Aquelas palavras comuns, elas terão dificuldade de sair. É só isso. Não é assim, pelo amor de Deus. E tem gente que ainda imita. Eu digo, isso vai terminar essa mensagem só amanhã. O pastor está me dando fome já, o senhor acredita? Então, atenção. Ah, não, pastor, eu já bebi muita água hoje. Nossa. Irmão, eu sou pedagogo, então, entendeu? Quando eu sinto que você vai sair, eu tenho que puxar vocês de volta para mim, tá? Entendeu? Jogar? Ó, Moisés disse assim: Deus, eu não posso mais levar esse povo só. Uau! Moisés que abriu o mar. Moisés que mandou cordonizes. Sozinho não posso. Eu vou ensinar algo para vocês nunca esquecerem. Cansar, nós vamos cansar. Eu canso, eu tenho 55. Mas pode reparar, passa por 38, não passa 39.
mas eu tenho 55. Mas me dediquei 360 dias no ano, 65, eu falo 320. Mas não é bom. Deus disse a Moisés, então, reúne 70. Tirarei o espírito que há em você e colocarei neles. Anota isso, anota que vai dar uma mensagem, anota. Primeira lição. Moisés tinha tanto que podia encher 70 e não faltar para ele. Mas ele não é mais o único. Tem 70 pessoas que têm o que ele tem agora. Então não reclame, porque Deus te fez inédito. Estou sentindo uma graça. Agora 70 tem o que Moisés tem. Ele não é mais o inédito. Então não reclame, porque converse com Deus. Ser pastor hoje é ser traído. Irmão, pastor, se ele morre ou adoece, troca. E eu não posso negar nada aqui, pastor, sem nenhum princípio de ofensa. Mas muita gente gosta da cadeira que o pastor está sentado. Por isso que Paulo diz: cuidem de vocês. E depois do rebanho. Porque depois que ficar doente já era. Quando morre, a gente fica um mês ali. Depois a vida segue. Uau! Está forte, irmão? Tem que ter cuidado com a saúde. Paulo diz: cuidem de vocês e do rebanho, pelo qual, eu vou traduzir porque o Espírito Santo os colocou. A palavra colocar no grego é titeme. E titeme significa pegar algo com a mão de um lado e colocar. É esse copo aqui. Eu pegar esse copo que está aqui e colocar onde eu quero. Foi assim que Paulo diz: a mão de Deus veio e foi colocando vocês aonde Ele quis colocar. Depois das minhas lutas, uma luta, eu tive que fazer janta ontem, eu fiz almoço ontem à noite para deixar em casa, eu tive que ir para Guarulhos porque cancelaram o voo. Você vai pagar o estacionamento, viu? E tu está pensando que tu vai ficar sorrindo, é? Que eu não podia faltar aqui. Tive que acordar às 5 horas para comprar café. Eu sou de café, irmão, açúcar, eu faço compra. Oh, bendita airfry. Deus te abençoe. Quem inventou a airfry vai para o céu. Agora, quem inventou a louça vai para o inferno. A louça é do Satanás. E vocês sabiam que a louça se comunica com a outra louça? A pia... Ah, pastor, deixa eu falar isso aí, eu estou alegre, deixa eu falar. Depois o senhor puxa o meu paletó. As louças dizem assim: olha, as louças me irritam, porque eu sou sanguíneo. Eu lavo a pia, deixo tudo limpinha. Aí o Pires fala com a xícara: vai lá, desce lá. Quando eu vejo, eu digo: mas não é mulher, não para a louça na pia. Estou mentindo, mulher? Eu sou de supermercado.
Eu estou com um carrinho, o irmão disse, meu Deus, o que o senhor está fazendo no supermercado? Eu pensei em dizer várias coisas para o irmão. Mas eu pensei, a fé dele não deve ser. Não deve ser. Então, quando eu estou muito, como essa semana foi, que eu fiquei de 8 às 5 da manhã me tratando, sendo furado, fui furado mais de 12 vezes. Esse versículo tem sido o meu consolo. Paulo diz assim, cuide de vocês e do rebanho que o Senhor colocou para apacentardes a igreja. Olha o consolo que foi comprada pelo sangue de Jesus. Sabe, pastores, quando eu estou muito cansado e vou ministrar, e eu entro, subo num altar e olho para a igreja, me consola, porque eu não estou falando para uma fábrica, nem para empresários, eu estou falando para o único povo que foi comprado pelos... Oh, glória! Todo espírito de rebelião, vamos entrar no mundo espiritual agora? Todo espírito de rebelião, todo espírito de bagunça, volte para o inferno em nome de Jesus. Quem crê faça barulho de glória. Deus vai continuar usando o pastor, o dirigente, o líder lá. Deu para entender ou está difícil? Deus tem intimidade contigo. Deus vai revelar nas madrugadas. Se vocês entendessem, o céu é aberto para um pastor, irmão. Ramandorias, Ramandaraia, desculpa aí, eu estou sentindo glória, graça, Deus, ao anjo, aquele a quem Deus pôs. Não vá pela conversa desses camaradas de internet. Não deixa de vir para o culto. Eu não fui para o culto porque as igrejas estão... Tem igrejas, pastor, que elas não estão crescendo, elas estão inchando. Alguém disse, inclusive o camarada é meu amigo, quando estava nos Estados Unidos, mas veio para o Brasil, aí eu sou muito obediente ao Belém. Se o Belém diz para eu não ir, eu não vou, sou muito obediente ao meu pastor. Eu nunca tive problema com o meu pastor. Não, sim. Não tem não. Está magoando. E que conversa é essa? E principalmente obreiro. Está magoado. Qual é? Por que tu não foi para a escola? Está na hora do pepinho ser tirado, irmão. Uma madeirinha não existe mais. É mocotó. É dobradinha que eu comi hoje lá, dobradinha. Amo dobradinha. Tá duro, não tá, irmão, a mensagem hoje? Posso parar? E alguém disse, está crescendo o teu amigo que estava na América e tal. Realmente. Eu entrei numa rua em São Paulo, e vi fazendo fila. Aí eu vi o nome da igreja e me lembrei que é meu amigo. Mas enquanto eu não receber uma ordem para ir lá, eu não vou. E tinha fila, pastor. Mas também, gente de boné, homem de brinco, bermuda, camisa cavada. Como não cresce? Daqui a pouco estão nus na igreja. Concordam comigo? Deus está aqui. Aí já é outra coisa. Então não tem como não crescer ou... A mensagem tem que confrontar. A mensagem é um tapa. Eita, tu não dá glória agora. A mensagem é um saculejo. Oh, glórias! Muita coisa. Se você tirar foto, eu de boca aberta, eu vou te processar. Vamos lá. Anjo.
é a palavra angelos. Essas coisas diz, quem está dizendo? Eu vou traduzir aqui, ó. Diga, conserva na mão direita. Escute uma coisa. Essa palavra conservar no grego, ela é muito forte. E ela nos acalenta, pastor. Por quê? Porque a palavra conservar no grego, diga comigo, kratel. Diga kratel. E kratel significa segurar algo com força. Então os pastores estão na mão de Deus. E ninguém toca, é isso que o texto diz. Ah, que coisa linda. Então ninguém vai te tocar porque ele segura, ele protege. Kratel significa pegar algo aqui também e colocar no peito e esconder. Assim o pastor está, o líder está, ninguém toca. Descreve um aperto, um abraço firme, dizendo que ele está protegido. E a mão direita fala de segurança, de autoridade. Meu Deus do céu. Por isso, muito cuidado, não toque em pastor, não toque em líder. Davi sabia, diga comigo, Davi sabia escolher com quem queria lutar. Esse Davi não é brincadeira não, o ruivinho. Por exemplo, o Eliabe fez de tudo no dia da luta para o Davi brigar com ele, mas ele disse, não, você é meu irmão, eu não brigo com quem é meu irmão. Nada de glória, né? Mas tem crente que gosta de brigar com o outro, gosta de falar mal do outro, e gosta de falar mal da família do outro, fala da sua. É, né? Amanhã não vai dar ninguém. Eu vou falar logo tudo hoje, né? Fala, briga, quer brigar com o irmão, quer discutir, não quer viver em paz. Sempre tem um ninini, acaba! Você viu fulano? Deixa! A vida é muito corrida para você pensar nos outros, para cuidar da vida dos outros. Ah, se eu fosse o pastor, é por isso que tu não és. Deus sabe, irmão. Aleluia. Meu Deus, agora o negócio está difícil mesmo. E a culpa é tua. Você é o culpado. Ô Abinadab, faça-me um favor, eu não vou decorar isso. Vai lá, vai comigo, ô Salatiel. Hebreus 12, 14. Tudo bem, irmãos? Um, dois, três, já, leiam. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existe uma tradução que diz assim: sigam a paz. A palavra buscar, ou a palavra seguir, ou a palavra procurar, repita comigo, vem do grego, dioko. Fala, dioko. E dioko está associado a um caçador. Então, quando o escritor diz busquem, o escritor está falando de um caçador que vai atrás da caça, no caso é a paz. Porque achar a paz não é fácil. Ela se esconde. E o caçador, ele tem que ter paciência, porque às vezes a caça não chega.
Não desistam de ter paz com o irmão que você ainda não pôde. Caçem a paz com todos. Não tem grupinho na igreja não, irmão, não pode ter. Não pode ter grupinho na igreja não. O grupinho daquele que tem o Fusca, o outro que tem a variante, acaba com esse negócio, irmão. Todos. A palavra todos no grego é passa é completo. Nada de glória, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Lamentavelmente, eu vou desconstruir uma ideia que isso aí não é arrebatamento da igreja. Ah, pastor. Eu só trabalho com o original, irmão. Sem a qual ninguém verá. Coloca o versículo 15 aí, por favor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura. O amargurado não vai para o céu. Então, o 14 não é ver arrebatamento, é ver intimidade com a igreja, se preparando para o dia de Cristo Jesus. Jesus vai nos curando. A palavra raiz do grego é pizzo, que fala de algo que já está brotando. Tu já percebeu um irmão amargo como ele é? Tu vai dar paz do Senhor, tudo bem? Jesus, amor. É grosso, não tem paz. Mas nessa escola, Deus está nos curando. Coloca o 14. Diga comigo, há 2 tipos de relacionamento aqui. Diga relacionamento. Quem tem mão direita aí? Levanta. Faça assim, ó, vertical. Vamos, vertical. Não, horizontal, viu? Horizontal. Diga comigo, relacionamento vertical. Então nós temos o horizontal, vamos, e o vertical. Qual o relacionamento que eu devo ter primeiro? Não, viu? O que diz o verso? É o... Então não adianta tu tá... Se tu não tem paz com o irmão, se tu não perdoa o irmão, se tu não ama, isso é tudo conversa para boi dormir. Que tem gente que quer profetizar, pastor, mas não ama, não perdoa. Assim diz o Senhor, é para ti, vá se converter. Não, aqui é beleza, irmão, mas tem que começar aqui. Meu Deus do céu, olha onde nós vamos. Olha onde nós vamos essa noite. Tem misericórdia, Jesus. Tem que começar aqui. Depois está com a Bíblia desse tamanho para tomar ceia. Irmão, o fato de tomar ceia não diz que o camarada é crente, porque Judas tomou ceia e foi trair Jesus. Nada de glória agora, não é? O Senhor Jesus vai quebrar barreiras. Barreiras. Você crê nisso, irmão? Todo espírito de inimizade. O mundo está de mal a pior, mas aqui dentro é seguir a paz com todos. E a santificação, agios, viver bem, adorar, vir aos cultos, ser fiel, obedecer às normas, receber os seus direitos e os seus deveres. Aleluia, aleluia. Eu vou ter que traduzir outro texto. Lucas 17. Tudo bem, irmão? Posso terminar nessa? Depois amanhã, né? Gostei dele. Gente boa. Eu quero... coloca o 3 para mim já. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Tem de misericórdia. Ó.
Tenham cuidado, se teu irmão pecar, repreende-o, se ele perdoa. Vamos lá, o 4. Se pecar contra vocês 7 vezes, vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. 2ª vez. Então os apóstolos disseram, Senhor, aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé, como um grão, lembrando que na época o grão era a menor semente, na época, por isso que Jesus não errou. Diriam a essa quem? Diriam a essa? Moreira. Mas por que a moreira? Tantas árvores maravilhosas, sândalo, figueira, oliveira, por que a moreira? Esse é o contexto de quem não perdoa. Diga comigo, este é o contexto de quem não perdoa. Quem não perdoa é como uma moreira. Uau! Vocês estão com medo não, né? É só Bíblia, irmão, só Bíblia. Por que a moreira? Porque Jesus comparou a falta de perdão à moreira. Porque na época muitas pessoas gostariam de ser enterrados e eles compravam o caixão e a amoreira fabricava os melhores caixões. Então quem não perdoa, irmão, está mortinho. Eita! Alguém diz assim, não, Jesus está falando com a Maria. Não, não, é contigo mesmo. Deixa a Maria em paz. Uau. Posso terminar aqui? A moreira também, ela é uma árvore que aonde se planta, pastor, as raízes se aprofundam. A amargura, a falta de perdão, se nós não tivermos cuidado, ela vai aprofundando. A moreira dá ao que nós chamamos da fruta preta. A moreira preta é tão azedo que não dá para engolir. Então Jesus sabiamente diz, cuidado. Vocês têm que dizer à moreira, o que o grego diz? Digam a esses sentimentos que te perturbam, que querem provocar morte, que querem te fazer um ser azedo, amargo. Diga a esses sentimentos que querem se aprofundar, diga para ele, aqui não. Mande ser lançado ao mar. Eu vou traduzir para você dar um glória. Quando a moreira ela está em contato com a água salgada, a sua raiz morre. Ela não consegue mais ter vida. Jesus sabia disso, então pegue este sentimento e molhe na palavra de Deus e viva. Levante sua mão que eu vou profetizar a Bíblia. Que este sentimento não esteja na sua vida. Que o teu coração seja um coração limpo. Oh, Yamandorias. Sem maldade. Eu vou fazer isso que Deus está mandando. Sem maldade, sem dor, sem um homem azedo, uma mulher amarga, acabou. Diga, meu coração é templo do teu Espírito Santo. Deus abençoe. Aí, pastor.